Que a santa paz de Deus esteja com todos. Quero fazer uma pergunta. O dízimo obrigatório, ele faz parte da graça também? Ou isso foi só no período da dispensação da lei? Vamos ler. Hebreus 7:12. Porque mudando-se os sacerdotes, necessariamente se faz também mudança da lei. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote por ordem de Melquisedeque. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Mas Deus mandou Abraão dar o dízimo para Melquisedeque? Deus obrigou para Abraão, você tem que dar o dízimo para Melquisedeque? Não, Abraão deu de livre e espontânea vontade. Então o dízimo, na dispensação da graça, é de livre e espontânea vontade. Mas muitos falam, pega o texto de Malaquias 3:8, né? Que quem não dá o dízimo rouba a Deus. Eu vou ler daqui a pouco. Muitos pregam isso, tem medo, falam, mas se eu não dar o dízimo, eu estou roubando a Deus. Eu estou trazendo maldição para dentro de mim mesmo. Em primeiro lugar, isso é um texto lá do Antigo Testamento. Isso foi escrito na dispensação da lei. Abraão também deu dízimo no Antigo Testamento, mas o sacerdote era Melquisedeque. Jesus Cristo representa o sacerdote de Melquisedeque. Então, o dízimo não é mais obrigatório, ele é voluntário. Você dá o dízimo se você quiser. Mas vamos lá para o texto de Malaquias. Vamos lá para o texto de Malaquias, capítulo 3, no versículo 5. Muitos pastores não lê, mas eu tenho que ler, para a gente entender. E chegai-me-eis para vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Então, aqui não diz que a pessoa está roubando a Deus por não dar o dízimo. Mas diz aos sacerdotes. Eles estavam pervertendo o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não estavam mais temendo a Deus. O dinheiro do dízimo que era para ser dado, também a parte do dízimo que era para ser dado à viúva, ao órfão estrangeiro, não estava chegando. Estava sendo desviado. Estava indo para outra finalidade. Aí Deus falou, vocês estão me roubando. Diz hoje dentro da política, caixa 2. Pedalada fiscal. Pedalada fiscal. O dinheiro é para alguma coisa e foi para outro setor. É chamado pedalada fiscal. Isso é crime. Hoje, dentro da política brasileira, se um administrador, prefeito, cargo executivo prefeito, governador do estado, presidente da república, fazer isso, ele pode perder o mandato. Se vê uma verba para ele fazer tal coisa, ele pega essa verba e manda para outro departamento, para outra coisa, não tem nada a ver, isso é desvio de função. Isso é pedalada fiscal. Isso é caixa 2. Isso é crime. E com Deus é diferente. O dízimo, sim. A viúva, o órfão e o estrangeiro tinha direito a uma parte do dízimo. E se eles não recebessem, os sacerdotes estavam roubando eles. Estavam sendo imorais. Estavam roubando a Deus. Vamos ler aqui em Deuteronômio 26, versículo 12. Que muitos não lêem esse texto. Mas vamos ler, está na Bíblia, vamos ler. 26, versículo 12. Aqui. Quando acabares de dizimar
todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Então, o dízimo era de 3 em 3 anos. O dízimo não era em dinheiro, era em grãos, cereais, né? Era um fruto da terra. Era o dízimo, não era em dinheiro. Era de 3 em 3 anos e o dízimo tinha que ser dado aqui ao levita, a tribo de Levi, levita. Não era só apenas sacerdotes, mas os músicos. Então, a tribo de Levi não teve herança quando repartiu as 12 tribos, porque foi responsável para trabalhar, né, no templo. Então, sacerdotes, músicos, então eles eram dedicados ao templo, dedicados ao serviço religioso. A tribo de Levi tribo de Levi não teve herança em terra. Para que eles trabalhassem para o reino de Deus, fizessem o serviço dos sacerdócios, de música. Então a tribo de Levi recebia assim parte dos dízimos para que eles pudessem se manter, parte dos dízimos e das ofertas. Mas também esse dinheiro do dízimo tinha que ser dado ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Agora a pergunta que eu faço: se a igreja quer, se alguns pastores pregam o dízimo de Malaquias aí, ensina as pessoas a dar o dízimo de mês em mês, separar 10% do seu salário, porque se não dá, tá roubando segundo eles, e pega esse texto de Malaquias 3:8, pega esse texto de Deuteronômio 26:12 também. Chega uma viúva lá e às vezes vocês repartem parte do dízimo para uma viúva, ou para um órfão, ou para um estrangeiro, ou para um músico, né? Os serventes, e não só músico, levita não é só músico, não. Para todos os obreiros, para aqueles que se dedicam a fazer a obra de Deus, muitas vezes voluntariamente, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, muitos trabalham voluntariamente, fazem a obra de Deus aí de graça, auxilia os pastores na obra de Deus de graça. Então tem que repartir também. É o que a Bíblia diz. Ah, mas isso aí foi no período de Moisés. Malaquias também foi na dispensação de Moisés. Mas Abraão deu o dízimo. Mas o dízimo de Abraão foi voluntário. E houve a troca de sacerdócio. Houve. Nós não vivemos mais nosso sacerdócio. Não é mais por ordem de Levi, sim por ordem de Melquisedeque. E sendo por ordem de Melquisedeque, o dízimo não faz parte da nova aliança. Dízimo obrigatório, não. O dízimo voluntário, se você quiser dar o dízimo, eu quero dar o dízimo. Se eu sentir de Deus dar o dízimo, eu quero dar. É você e Deus. Eu não posso falar que você tem que dar o dízimo. Você não tem que dar o dízimo, não. Aí é você e Deus. Se você sentir no coração de dar o dízimo, dê. Se você não sentir, não dê. Em Coríntios, fala que Deus ama quem dá com alegria. Então, se você sentir dar o dízimo, dá com alegria, amém. Mas o dízimo não é obrigatório. Ele é voluntário. É isso que a palavra de Deus ensina para nós. Esta é a palavra. O nome de Deus seja louvado.